Estamos aqui em mais uma temporada do programa Viver Bem. Estamos com o Dr. Arthur Fusco, hoje aqui, psiquiatra, que vamos falar nesse primeiro momento sobre TDAH. Dr. Arthur, seja bem-vindo. Bem? Muito obrigado, Dr. Alexandre, agradeço o convite e obrigado a todos os telespectadores que estão aqui hoje. Bom, TDAH, né? Primeiro falo o que é o TDAH. TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele é marcado por 3 grupos de sintomas, que é o déficit da atenção, é a hiperatividade e a impulsividade. E o que a gente sabe desse transtorno? Assim como todos os transtornos psiquiátricos, existem fatores genéticos envolvidos e também fatores ambientais. E o principal neurotransmissor envolvido na fisiopatologia do TDAH é a dopamina. Então, diferentes vias cerebrais, como mesolímbica, a via mesocortical, a via túbero-infundibular, todas essas sofrem influência da dopamina e vão causar essas variedades de sintomas, né? Então, quando a gente fala de um transtorno que causa dificuldade de atenção, hiperatividade, impulsividade, qual que é o protótipo que a gente pensa? Lembrando que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O protótipo é aquela criança que dá trabalho na escola, tanto com a nota como com o comportamento. Então é uma criança muito hiperativa mesmo, não consegue parar na cadeira, se levanta muito, se mexe muito. Não tem interesse em aprender. Não tem interesse, o professor nota ali que às vezes ela está no mundo da lua, está viajando na maionese, no meio da aula. E não só isso, ela tem um comportamento ruim, que é a impulsividade. Então ela pode ser agressiva com as crianças, brigar com o professor, né? E é muito importante também para os professores saberem a respeito disso, né? Porque o professor ele pode ter um papel fundamental, né, no tratamento de uma criança como essa, né? Se ele identifica ali desde cedo uma criança que tem essas características, conversa com a coordenação, conversa com o pai, a gente sabe que os transtornos TDAH, quando eles são tratados desde cedo, a evolução é muito melhor. E a TDAH começa na infância ou ela pode se desenvolver na fase adulta? Aí que tá, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas existem casos que muitas vezes passam batidos na infância e eles só vão ser identificados na vida adulta. Vamos supor, às vezes uma criança que não teve tantas demandas, estudou às vezes numa escola que não era tão conteudista assim, interior, foi para uma escola pública, às vezes a gente sabe que infelizmente existe uma tendência a aprovar a criança, mesmo que o desempenho não seja bom. Aí ela chega ali na faculdade, mesma coisa. Infelizmente a gente sabe também que as faculdades, né, infelizmente não são tão boas assim, dependendo da localização e tudo. Então às vezes pode passar batido até no ensino fundamental, no ensino médio, até na faculdade. Quando que ela vai ser exigida? Às vezes na vida adulta, quando ela começar a trabalhar. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Porque aí, a gente sabe... Esse não passa a mão a ninguém. Ninguém passa a mão na sua cabeça. Então, o chefe não vai perdoar um atraso no trabalho ou um problema de desatenção que gerou para ele um prejuízo financeiro, que ele sabe que vai trazer consequências. Então, na vida adulta, muitas vezes que esse paciente chega no consultório. Tanto que hoje eu atendo só a faixa etária dos adultos, né? Não atendo crianças. É diferente. É diferente a apresentação geralmente, mas chega muito diagnóstico de TDAH no consultório por conta disso. Ele pode passar despercebido, mas no adulto ele aparece. O TDAH, vamos falar um pouquinho de sentimentos, adulto, né? A criança talvez não tenha essa noção. O TDAH adulto, ele assim, por ele levar essa chamada do chefe, sentir que aquele mundo que ele achava não é bem, ele entrou no mundo real. Ele chora no consultório, ele tem esses sentimentos de onde eu errei, o que eu estou errado, o que eu estou fazendo nesse mundo, ou não é por aí? Com certeza, doutor Alexandre. E muitas vezes chega no consultório com queixa, por exemplo, de depressão. O cara está desmotivado com a vida, pô, não presto.
né? Eu não sou bom o suficiente. Então, primeiro, assim, que ele acha que ele está em depressão. Sim, muitas vezes chega com um sentimento de culpa, né? Um transtorno de base. E realmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser fator de risco para outros transtornos psiquiátricos. Então, a comorbidade é muito comum. Comorbidade com a depressão, muito importante, mas também com transtornos de ansiedade, né? Até uma comorbidade importante com dependência química, né? Transtorno por uso de substâncias. Quando não se achar bom, ele vai se entregando para outras. Sim, sim. Existe também, nessa questão da via mesolímbica, né, a questão da impulsividade, né, que pode justificar, por exemplo, uma tendência maior da pessoa que tem TDAH a querer prazeres imediatos, querer recompensas. Então, tanto que hoje a gente sabe que a principal via envolvida nas pessoas que têm transtorno por uso de substâncias é também a via dopaminérgica. Então, existe também um desarranjo nessas vias dopaminérgicas do nosso cérebro que podem fazer com que a pessoa tenha uma tendência maior a querer recompensas imediatas. Né? Então, a droga seria um caminho. A droga seria o caminho. Então, ele pode querer, ele tem uma tendência maior a querer uma substância. Tanto que hoje os estudos revelam que a prevalência de TDAH na população geral é de apenas 3%. Agora, quando a gente pega a população que faz uso de substâncias psicoativas, essa prevalência de TDAH nessa população específica chega a 21%. Aumenta significativamente. Significativamente. Então, é um diagnóstico muito importante da gente fazer. E é mais fácil fazer na infância ou no adulto? Então, as duas precisam de uma investigação bem feita, né? Porque existem diagnósticos diferenciais importantes, né? Por exemplo, o transtorno bipolar do humor é um diagnóstico diferencial importante. É mais comum em mulheres, bipolar? Transtorno bipolar, mais comum em mulheres, sim. Mas também está muito prevalente nos homens, né? Então, é muito importante ser feita uma boa investigação. E por que eu acho um tema tão relevante, né? Quando foi perguntado para mim um tema relevante, eu achei importante falar de TDAH, porque é o tema do momento, né? Todo mundo fala sobre isso e por quê? Existe a questão do tratamento que, pelo acesso que as pessoas têm a informações hoje, que é uma coisa que é para ser boa, que é para nós usarmos para o bem, elas acabam conhecendo alguém, o vizinho, o amigo, que teve acesso a um tratamento para TDAH e que teve um rendimento muito maior, seja na escola, na faculdade, no trabalho, mas aí entra o perigo da coisa, né? Porque hoje a gente percebe nesses vídeos que a gente assiste na internet, vídeos que precisam ser rápidos, porque é assim que o algoritmo funciona, às vezes faltam informações e existe um risco muito grande do autodiagnóstico. Então, poxa, olha só, o cara está falando que era ali desatento no trabalho, tinha dificuldades e tomou um remédio, está muito bem. Então a pessoa já chega no consultório falando o quê? Doutor, eu tenho TDAH. Ele já chega autodiagnosticado. E aí que está o perigo. Pode ser que ele tenha? Pode ser. Vamos investigar. Mas chega com a cabeça aberta, porque, como a gente falou dos diagnósticos diferenciais, você pode estar ansioso e essa ansiedade está te causando desatenção. Você pode estar deprimido e a depressão também causa um prejuízo da atenção. Transtorno bipolar é um diagnóstico diferencial importante. Então, é muito necessário essa pessoa passar por um profissional capacitado para que seja um diagnóstico bem feito, porque quando o tratamento ele é mal indicado, quando essa pessoa faz uso dos tratamentos de TDAH e ela não tinha indicação, existe uma tendência até a piorar, podem surgir sintomas ansiosos, pode surgir sintomas depressivos, a pessoa pode criar uma dependência da medicação. Então é a gente lembrar que remédio psiquiátrico não é vitamina, né? Ele precisa ser indicado para quem realmente precisa. Mas nem sempre é remédio. E nem sempre é remédio, com certeza. Nem todos que têm o diagnóstico de TDAH vão ter indicação de tratamento farmacológico imediatamente. Pode ser, às vezes, uma mudança comportamental inicialmente. Vamos
sentar junto com nossos colegas psicólogos da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, vamos bolar uma forma de fazer uma organização para você, uma agenda, né, um planner, vamos fazer alguma coisa diferente para ver se seu rendimento melhora e você não precisa de um remédio. Está dormindo bem? Está fazendo atividade física? Está se alimentando bem? Né? Pô, alimentação, né? Já tive paciente que chegou para mim no consultório uma vez com queixa de dificuldade de atenção e quando eu fui questionar sobre a alimentação dela, era uma pessoa que fazia a dieta do jejum intermitente. Então assim, tudo bem, se você fazer um acompanhamento com um profissional capacitado, é uma dieta que é possível de ser feita. Agora, se você está com um problema de desatenção, talvez não seja a melhor dieta. Que vai mexer, né? Vai. A gente precisa de glicose, né? Nosso cérebro é o nosso órgão que mais consome calorias, consome energia. Então, a gente precisa de um aporte de glicose de uma forma contínua ao longo do dia para funcionar bem. Vai atrapalhar, com certeza. Essa dieta, ela é possível? É possível, mas tem que individualizar, caso a caso. Se isso pode estar causando um problema na atenção da pessoa, na atenção do trabalho, cuidado da casa dela, poxa, talvez seja melhor a gente optar por uma outra forma de dieta. Certo. Então, tudo isso tem que ser considerado. Vou até mudar um pouquinho o assunto, dentro do assunto, quer dizer, eu tenho um filho que você conhece, tem 17 anos, para mim chama Arthur, né? Meu xará. E quando era pequenininho, foi diagnosticado, não sei até hoje erroneamente ou não, como TDAH. Porque tinha um déficit de atenção, ia na escola, não dava valor. Estava ali, né? Por que eu estou aqui? Tipo assim. Aí decidiu, vamos fazer um tratamento medicamentoso. Quando dava, não vou citar o nome do remédio, né? Você deve saber com certeza. Quando dava a medicação para ele, o efeito era visível. Ele parava e ficava igual um robô. Aquele olho assim, conseguia escrever, mas até acabar aquele efeito, parecia que estava acabando com a criança. Toda aquela energia, toda aquela sensibilidade, sorriso, abraçar, até quando ele voltava da escola para dentro de casa, só quando acabava o efeito medicamentoso, que eu vi que ele voltava a ser um ser humano normal. Isso seria uma dose, a pergunta é essa, que muitas mães devem observar isso com seus filhos. Isso seria uma dose acima do que deveria dar entre o equilíbrio peso para a criança? Ou é todas que ficam assim? É uma pergunta muito importante, né? Existem várias hipóteses para um caso como esse do Arthur, que eu desconhecia esse momento específico da vida dele, né? Conheço ele, mas... Então, o que pode acontecer nesse caso? Pode ser que realmente não tenha sido feito um bom diagnóstico, existe essa possibilidade. Se o diagnóstico não estiver adequado, o paciente não vai ter os ganhos que aquele remédio pode oferecer, essa é uma possibilidade. Pode ser que a dose do remédio não esteja adequada e teria que ser feito um ajuste de dose. Pode ser que a classe do remédio, o remédio não seja o mais indicado para ele e nesse caso teria que ser feita uma troca da medicação. Ou pode ser, como existem alguns pacientes, que ele tenha o TDAH, mas infelizmente não vai responder bem com o tratamento farmacológico. Então são essas as possibilidades para acontecer. E esse formato de robô, isso necessariamente todos que tomam ficam com esse formato de robô, no caso dessa colocação, ou não? Ou eles conseguem agir, brincar, ter agilidade mesmo usando as medicações? Olha, é uma pergunta realmente bem importante, até para desmistificar, para a gente não ter medo do tratamento, porque realmente quando ele é bem indicado, Dr. Alexandre, ele pode ser um divisor de águas na vida daquela criança, na vida da família. Então, assim, felizmente a gente no consultório vê bons exemplos da indicação do remédio e nesses casos a vida flui melhor. Ao invés da criança ficar apática, ela vai ficar uma interação social melhor, pode melhorar o convívio social com os coleguinhas porque ela era impulsiva e deixou de ser, passa a ser amistosa, amorosa e tudo pode melhorar quando esse tratamento é indicado e quando o paciente
tem o perfil, tem a genética, o perfil metabólico, enzimático que aceite esse remédio. Então aí ele vai se dar bem. O papo aqui está muito bom, mas nós temos que ir para os nossos comerciais. Atenção homem, gostaria de aumentar seus momentos de prazer? Disfunção erétil, ejaculação precoce e impotência sexual tem tratamento. Conheça a New Man Clínica Saúde Masculina. Agende hoje uma avaliação. Estamos de volta aqui com a maravilhosa entrevista com o Dr. Arthur e agora nós vamos falar de um assunto importante para as duas áreas, que é a saúde mental e a saúde sexual. Para vocês mulheres que estão ouvindo, preste muita atenção até para você ponderar para os seus maridos. E você, homem, que está aí do outro lado, poxa, agora eu vou ouvir uma palavra que eu queria. Porque com certeza, se você tem alguma disfunção e esconde que é normal, agora é hora de você ouvir e pensar se isso está dentro de você ou não. E procurar uma ajuda médica. Então vamos lá, doutor Arthur. Nessa saúde mental, né? Vou deixar você falar primeiro, nós dois temos muita bagagem sobre isso. O que você relaciona, vamos desenvolver esse assunto, a saúde mental do homem? O que isso pode afetar na masculinidade ou nos efeitos dos transtornos de disfunções sexuais? Legal. Então, essa aí é uma daquelas perguntas que a gente se pergunta, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Será que essa disfunção sexual está causando uma piora do humor daquele paciente? Será que é a depressão, que é uma doença que envolve o nosso corpo inteiro, está causando uma disfunção sexual, né? Então eu acho que essa seria a primeira pergunta que a gente deve se fazer, né? E é por isso que é importantíssima a interação entre as nossas duas áreas, né? Nós temos aí pacientes em comum, com certeza, pacientes que vão passar a ser seus pacientes, né? Que agora estamos mudando para Goiânia, e com certeza é uma questão importantíssima, uma queixa muito frequente, né, no consultório, tanto de prejuízo da libido, como do prejuízo da ereção, como também na ejaculação, né? É uma coisa que não tem como não falar que vai mexer com a mente do paciente, né? E aí é interessante porque muitas vezes ele chega no consultório com uma queixa de depressão, com uma queixa de ansiedade. Ele não chega falando da parte sexual. Chega falando da parte sexual, né? Até por todo o estigma, né? A gente sabe que tem estigma do seu lado, tem estigma do meu lado também. Então vai ter gente que vai querer procurar o profissional da andrologia, da urologia, porque não quer ir no psiquiatra. Vai ter gente que vai querer ir no psiquiatra porque está com medo da sua área. Né? Então é muito interessante. E tem uns ainda que acabam indo nos nutrólogos, endocrinologistas, procurando o que eu faço. Né? Sim, ele está perdido, está desesperado para melhorar. Às vezes ele vai procurar um caminho mais curto. Mais curto é ir na farmácia, comprar um remedinho e pronto. Pronto, está resolvido. E a gente sabe que é muito importante ser feita uma investigação séria sobre isso, né? Sim. Então, da minha parte, os transtornos psiquiátricos envolvem sim um acometimento da função sexual, principalmente os transtornos do humor, como também os transtornos da ansiedade, né? Se a gente pega o transtorno do humor, né, os dois maiores, quais são? Transtorno do humor bipolar, transtorno depressivo maior, né? Depressão maior, o que a gente vai ver mais na maioria das pessoas é um prejuízo da abolição, né, da vontade, então vai ter um prejuízo da função sexual. E no bipolar, olha que interessante, né, que é nos dois polos. A gente pode ver na depressão bipolar esse prejuízo da função sexual e na fase da mania, que é a euforia, a gente também vê a hipersexualidade. Pessoas que podem ficar às vezes desinibidas, pessoas que às vezes foram fiéis a vida inteira e aí em algum momento, por um problema psiquiátrico, se tornam hipersexualizadas e vão ali em busca de diferentes parceiros ou uma relação sexual de risco.
Então é muito faz interessante. homo heterossexuais. Também. É por isso que muitas vezes em alguns relatos a gente percebe. O cara, como você falou, sempre teve um casamento certinho, lógico que isso envolve outras coisas, não é simples o que eu estou querendo dizer, e de repente ele procura outra relação sexual, seja com mulher, outra relação sexual com homem. Uhum. E ele se sente bem. Sim. Por causa dessa hiperatividade. E é relacionada à dopamina ou não tem nada a ver? Aí são vários neurotransmissores envolvidos, incluindo a dopamina, né? Quando a gente fala de prazer, né, a gente está falando de dopamina. Então, é o momento que a pessoa também fica mais tendenciosa ao uso de substâncias, né? Então, realmente envolve essa via da recompensa. A pessoa está mais desinibida, né? Ela quer de tudo, quer experimentar muitas vezes, né? Então... Que nem sempre é benéfico, né? Sim, na maioria das vezes é maléfico, dependendo desse grau de mania que a pessoa esteja. Se for um bipolar do tipo 1, né, que entra numa mania franca, são esses casos que a gente vê de hipersexualização que se tornam populares, né? Então, uma mulher que do nada tem relação sexual com um morador de rua, por exemplo. Como tivemos tempos atrás. É um quadro, a mídia trouxe depois que o diagnóstico dela era de transtorno bipolar do humor. E ela estava numa fase de mania e, assim, naquele momento não percebia do que estava fazendo, não tinha crítica. E nem o marido não percebeu. E nem o marido. E aí depois se arrepende, né? Depois vem uma fase de muita culpa, né? Eu já vi outros pacientes, né, que passaram por isso e realmente a gente precisa entender. Existe um transtorno envolvido. Então não é só condenar ela. Não é condenar. Condenar que é péssima, que é ruim. Exatamente. Foi o momento. Muito mais grave é quem comete o ato com uma pessoa que está nitidamente fora de si, né? Que não está sob o controle dessa situação. Então, coitado do mendigo, não tinha nem como, né, avaliar isso. Né? Então, realmente, você vê assim, a gama, né, que a gente percebe, né, dessa interação da saúde mental e a função sexual. É uma coisa... No caso dessa mulher, lógico que ela está se tratando, existe um tratamento que pode, na medicina nem tudo é cura, às vezes é um tratamento, mas a gente usa para curandeiro, né? Sim. Mas você acha que é um tratamento efetivo ali dos 90% ao ponto de equilibrar ela? Ou não? Ou diverge muito? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a medicina não é exata, né, pessoal? Então, a mente não tem tamanho, né? Assim. É verdade. É possível que qualquer paciente com transtorno bipolar, do mais grave ao mais leve, tenha um tratamento eficaz, com melhora dos sintomas, sem efeitos colaterais, mas nem sempre é possível. A gente tem que individualizar caso a caso. Alguns pacientes, principalmente quando tratamos precocemente, né, tiramos rápido daquele surto, a pessoa tem grandes chances de sim, né, ser tratada, posteriormente ter redução de medicação. Agora, se for um transtorno bipolar do tipo 1, tratamento ao longo da vida toda, né, um transtorno mental crônico, então a pessoa vai ficar bem, é possível que ela fique bem com uma medicação de manutenção, e vai embora. mas tratando pela vida toda, assim como é pressão alta, assim como é epidemia, diabetes, a pessoa muitas vezes vai ter sim que tomar remédio o resto da vida. Mas o que eu sempre falo, é possível encontrar um caminho que você não vai ter efeitos colaterais, você vai lidar bem com aquilo. A ideia sempre vai ser buscar um tratamento que você tolere bem, não tenha efeitos colaterais, mas que também não volte, não reagudize sintomas depressivos, maníacos, né, e fique com uma estabilidade do humor. E eu trago essas palavras do Dr. Arthur até para o nosso tipo de tratamento. O tratamento, quando a gente trata a saúde do homem na parte orgânica, até para essas clínicas que vocês procuram, ela tem que ser um tratamento que a gente tem multiprofissionais. Quando a maioria dos homens chegam para tratar alguma coisa comigo, eles acham que eu vou dar apenas um remédio, uma pílula milagrosa e aquilo curou. E não é assim. É como o Dr. Arthur falou, tudo é muito complexo. Tem que fazer uma avaliação primeiro. Tem que saber se aquele paciente só comigo vai resolver alguma coisa. Se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele tem transtorno bipolar, se ele tem algum vício.
se ele tem manias, se eles têm toque, se ele tem tique, que a gente não falou nada sobre isso aqui, mas isso envolve. Como que é o relacionamento dele com a mulher, se é um relacionamento profundo, se ela sabe do tratamento, se não sabe. Envolve exames para a gente tentar chegar a um diagnóstico e isso. Eu vou tomar o remédio e vou ficar bom? Não sei. Não sei se vai ficar bom. Se é um tratamento, como o doutor Arthur falou, para a vida toda. A medicina é assim, como diabetes, como pressão alta que a gente citou. Então, todos que vierem procurar, tem que abrir essa mente, porque é muito importante chegar e saber que vai fazer um tratamento. A gente não tem mais aquela ignorância de falar, não, vim aqui no psiquiatra, vim aqui no neurologista, eu quero me curar. Não é por aí, né, doutor? Não é por aí. E eu acho que só para acrescentar, né, estamos chegando ao final, mas entra também a questão que a gente conversava antes aqui da masturbação, né, o excesso de pornografia e masturbação, o impacto que isso causa, né, na saúde sexual do homem, na saúde mental do homem, né, e quantos chegam no consultório com essa queixa de, olha, perdi o controle, não estou conseguindo mais controlar esse excesso, né, e isso vai trazer prejuízos tanto na sua área, na saúde sexual desse homem, como na minha área, na saúde mental. Tem que ser investigado ativamente pelo profissional da saúde mental se o paciente dele tem algum problema nessa área. Com certeza esses vídeos de conteúdo adulto é uma fuga, né? Sim, exatamente. Nós infelizmente chegamos no final, foi muito bom papo, esclarecedor, gostamos muito do Dr. Arthur aqui hoje. Vamos trazer ele outras vezes aqui, até para entrar em outros papos. Vamos esperar bastante perguntas de vocês nos nossos meios de comunicação e explorar um pouquinho mais a sabedoria desse homem aqui. Eu agradeço, muito obrigado a todos, até a próxima. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Arthur. Muito obrigado a todos. Até a próxima.